Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com impressora e qual é a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, vai aparecer uma impressora de computador. Pode ser da sua casa, pode ser do trabalho. E quando uma impressora aparece em nossos sonhos, é relacionado a 3 possíveis hipóteses de algo estar acontecendo na sua vida. E o seu subconsciente quer passar uma mensagem nesse sentido. Então, a primeira hipótese é quando a impressora está imprimindo um papel e nesse papel é nítido um desenho ou uma mensagem. Ou seja, quando você acordar e lembrar do seu sonho, ou tentar se lembrar do seu sonho, você vai recordar o que havia nesse papel. Essa é a primeira hipótese. Vamos dar alguns exemplos práticos, alguns exemplos corriqueiros que realmente já aconteceram em sonhos. Então, por exemplo, na história do seu sonho, você viu uma impressora e ela estava imprimindo um coração. Então, é alguma mensagem relacionada a sentimentos. Claro que os outros elementos da história do seu sonho, tá? Eles vão se encaixar de alguma forma e para que você possa entender e interpretar quais sentimentos envolvem, quais situações ou às vezes até mesmo quais pessoas. Um outro exemplo, a impressora estava imprimindo um papel e nesse papel estava escrito algumas contas. Então, é relacionado a certa preocupação financeira em sua vida no momento. Nesse papel que a impressora estava imprimindo, por exemplo, estava a imagem de alguma pessoa. Então, é concernente ao significado emocional que essa pessoa tem em sua vida. Pode ser alguém que você gosta, pode ser alguém que você esteja no momento brigado, pode ser alguém que está se preocupando com você, que se preocupa com você nesse sentido. Um outro exemplo prático, a impressora estava imprimindo um papel e nesse papel a foto era de um artista. É relacionado a certa carência afetiva, emocional em sua vida. Se a impressora estava imprimindo, por exemplo, a foto de alimentos, então pode ser com relação à abstinência de açúcar, se for alimentos voltados para a área doce, pode ser a deficiência de algum nutriente, alguma vitamina pertencente em algum alimento que estava ali no desenho. Por exemplo, se for café, pode ser relativo à ansiedade, nervoso, estresse ou mesmo com relação ao chocolate. Se o papel que a impressora estava imprimindo estava o desenho de um celular, é relacionado a algo com a sua essência. Você está se afastando de quem realmente você é em função de agradar outras pessoas. Se for um bebê ou uma criança pequena, já é relacionado a responsabilidades. Então, para ser mais prático e fácil, dependendo do que a impressora estava imprimindo no sonho, nesse papel, então você procura aqui em nosso canal, vai nas playlists, por exemplo, estava imprimindo uma formiga, o desenho de uma formiga. Então você vai lá no canal, na playlist Sonhar com Animais, e aí você vê o significado que a formiga tem em seus sonhos, a interpretação, como ela se encaixa na história, na narrativa do seu sonho, para poder completar a interpretação de sonhar com uma impressora, no caso da impressora estar imprimindo algo que é nítido e que você consiga se lembrar depois quando acordar, tá? Então são casos em que a impressora vai entrar como uma mensageira, claro que da forma figurada, do seu subconsciente. Seu subconsciente vai estar aqui mandando uma mensagem, a impressora ela vai simbolizar essa mensagem e está entregando algo com relação a esse sonho para você. Uma segunda hipótese em sonhar com impressora é quando o papel entala na impressora. E aí você não consegue tirar. Sonhos assim são mais relacionados à área profissional, então provavelmente você pode ter um sonho assim e no sonho estar em seu trabalho. Claro que nada impede de estar em sua casa.
O mais comum é estar no trabalho. Sonhos assim são relacionados a reflexo de estresse em lidar com alguma situação no momento, necessidade de ter mais calma e paciência. Essa é a mensagem do seu subconsciente com relação a um papel entalado na impressora. E a terceira hipótese, com relação a sonhar com impressora, é quando ela aparece em seu sonho, mas você não consegue, por exemplo, distinguir o que está no papel ou não tem relevância sobre isso no sonho. Ela simplesmente aparece ou aparece funcionando. Neste caso, é relacionado a quando nós temos que ouvir os dois lados de uma situação. Pelo fato de que uma impressora pode imprimir tanto de um lado do papel como de outro. Então é relevante entendermos que você está vivenciando uma situação nesse momento e que é necessário, essa é a mensagem do seu subconsciente, que você ouça os dois lados de uma situação antes de fazer uma escolha, tomar uma decisão ou se posicionar a favor ou contra alguém. Um exemplo bem prático sobre isso. O filho chega para a mãe e fala: "Mãe, o meu irmão me bateu." A princípio, se ela não for escutar o outro lado, ela vai até o outro menino e aí ela pode dar uma bronca ou mesmo surrar ele. Quando na verdade ela chega lá e fala assim: "Filho, o que aconteceu que seu irmão foi me acusar que você bateu nele?" E daí ele fala: "Mãe, eu bati sim, porque ele estava com as duas mãos no meu pescoço, desculpa, e estava tentando me sufocar. Eu apenas reagi para tentar tirar ele de cima de mim." Estão vendo a importância de escutar os dois lados? Então o fato de investigar os dois lados da história e só depois tomar uma atitude com relação ao que aconteceu. Essa é a mensagem do seu subconsciente quando aparece uma impressora em seu sonho e não é tão relevante assim o papel que está, o desenho, ou a forma, ou as letras que ela está imprimindo. Ela apenas aparece ali ou funcionando ou num canto dela, mas você lembra que ali tinha uma impressora. Sobre escutar os dois lados de uma situação, a versão de cada lado, isso é sabedoria e envolve paciência da pessoa. Então nós temos que trazer isso conosco. Nós não devemos aceitar acusações em hipótese alguma sem provas. Como diz o livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos essas três hipóteses quando sonhamos com impressora. A primeira vai estar relacionada ao que ela está imprimindo, e isso vai ser levado muito em conta no sonho. A segunda é quando o papel encalha na rodana dela. Isso vai estar relacionado a estresse e nervosismo ao enfrentar um problema, uma situação. E a terceira hipótese é relacionada a ouvir os dois lados de uma situação antes de você fazer uma decisão, tomar uma decisão, na verdade, fazer uma escolha ou se posicionar com relação a algo em sua vida. Com relação a sonhar com impressora, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu estarei lendo e esclarecendo para vocês. Se quiserem compartilhar um sonho que tiveram envolvendo na história desse sonho uma impressora, relata nos comentários, e se houver dúvida com relação à interpretação, relata logo abaixo do seu sonho. Eu estarei lendo e orientando para que possa fazer e entender a interpretação correta do seu sonho. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!